Fala pessoal, nessa questão ele diz que a gente tem uma circunferência de centro C e que tem como diâmetro o segmento que tem extremidades nesses pontos A e B. Aí ele diz que MN são pontos de interseção dessa circunferência com o eixo Y das ordenadas e quer saber qual que é a área do triângulo formado por esses dois pontos de interseção e pelo centro. Então primeiro eu vou ter que descobrir quem que é o centro, para então encontrar o raio, para então encontrar a equação da circunferência e conseguir descobrir onde essa circunferência cruza os eixos. Aí a gente consegue pensar em calcular a área desse triângulo. Como é que a gente vai começar? Bom, ele me disse que C é o ponto médio do segmento AB. Ele falou que AB é o diâmetro, então o centro fica bem no meio do diâmetro. Como é que eu acho as coordenadas do ponto médio de um segmento? Bom, o ponto médio fica no meio. Então, o x desse centro vai ser a média dos x's entre os pontos A e B. X de A mais x de B sobre 2. Quem que é o x do ponto A? É menos 1. Quem que é o x do ponto B? Menos 7. Vou somar esses dois números e dividir por 2 para chegar no x do centro. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, o x do centro é menos 4. Vou fazer a mesma conta com y, né? Então, o y do centro vai ser a média entre os y dos pontos A e B. Y do A mais y do B, tudo isso dividido por 2. Quem que é o y do ponto A? É 10. Quem que é o y do ponto B? É 2. A média desses dois caras, que é onde fica o ponto médio, vai ser 6. Então, a gente já consegue descobrir, por meio dessa primeira observação, que o centro é o ponto menos 4, 6. Agora, se eu descobrir quem que é o centro, né? O centro, ele está a uma distância igual ao raio de qualquer ponto da circunferência. E se ele falou que a B é um diâmetro, então o A e o B são pontos da circunferência. Eu posso descobrir quem que é o centro calculando a distância. Posso descobrir quem que é o raio, perdão, calculando a distância do centro até qualquer um desses pontos. Lembrando aqui que a gente calcula a distância entre dois pontos fazendo raiz de ΔX entre os pontos ao quadrado mais ΔY entre os pontos ao quadrado. Então, a distância entre esses dois caras, que vai ser o raio, né? A distância do ponto A para o ponto C, por exemplo, que é igual ao raio, vai ser a raiz do ΔX entre os pontos A e C. Vou pegar o x do ponto A, subtrair o x do centro e elevar isso ao quadrado. Aí eu vou pegar o ΔY. Quem que é o ΔY? É o y do ponto A, que é 10, menos o y do centro, que é 6, e eu vou levar isso ao quadrado também. O meu raio, então, gente, vai ser raiz menos 1 mais 4, porque esse menos 4 vai ficar mais 4, dá 3. E 3 ao quadrado é 9. Aí eu tenho 10 menos 6, que é 4, que ao quadrado fica 16. Bom, então o raio é 9 mais 16, raiz disso, na verdade, né, que é a raiz de 25, o raio é 5. Pô, bacana, né? Então a gente já tem informações aqui legais para a gente trabalhar o exercício. Dá até para a gente fazer um gráfico. Vou fazer o gráfico aqui no cantinho para não atrapalhar as contas. O centro está no ponto menos 4, 6 e o raio é 5. Agora que a gente sabe o raio, dá para ter uma noção mais precisa de onde essa circunferência tem que ficar, né? Porque pensa aqui comigo, se a altura do pontinho do centro é 6 e o raio é 5, essa circunferência ela quase encosta no eixo X, né? Vai ser uma coisa tipo assim. Esse ponto, que é o centro, tá numa altura 6 e tá 4 para a esquerda aqui da origem. Então a gente vai ter uma situação bonitinha, tipo essa aqui, ó. Esse é o centro, ele está no x igual a menos 4, no y igual a 6. E a gente está procurando os pontos MN, que são esses pontos em que a circunferência intersecta
o eixo x, o eixo y, perdão. E como é que eu vou descobrir quais são esses pontos? Primeiro eu vou montar a equação da circunferência. A equação da circunferência, o modelo da equação reduzida que a gente usa é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, e isso tem que ser raio ao quadrado. Para essa circunferência, isso vai ficar x menos o x do centro, que é menos 4, tudo isso ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 6, tudo isso ao quadrado. Isso é igual ao raio, que a gente descobriu que é 5 ao quadrado também. Então, x mais 4 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado, que dá 25. Essa é a equação da bola que a gente vai usar. Agora, veja só. Eu quero os pontos em que essa circunferência intersecta o eixo y. E a equação da circunferência, claro, ela é verdadeira para todos os pontos da circunferência, né? Como é que a gente vai descobrir onde essa circunferência cruza o eixo? Bom, se eu estou procurando um ponto que está no eixo y, com certeza esse ponto tem x igual a 0, certo? Todos os pontos do eixo y têm abscissa nula. Então eu vou na equação da circunferência, eu vou trocar o x por 0 e vou resolver a equação que sobrou para eu descobrir quem que é o y desses pontos. Vai ficar 4 ao quadrado, que é 16, mais y menos 6 ao quadrado, e isso tem que ser 25. O 16 vai para o outro lado, subtraindo, o que significa que y menos 6 ao quadrado dá 9. E aí tem duas possibilidades para números que ao quadrado dão 9, né? Pode ser que esse y menos 6 seja 3, ou pode ser que esse y menos 6 seja mais 3. Opa, pode ser que ele seja menos 3, ou pode ser que ele seja mais 3. Esses são os dois números que ao quadrado dão 9. Se o y menos 6 fosse menos 3, que ao quadrado dá 9, então o y é 9. Se o y menos 6, o y é 3. Se o y menos 6 for 3, então o y é 9, agora sim. Certo? E aqui estão os dois pontos de interseção. O x deles é 0, porque eles estão no eixo y, certo? E um dos pontos tem y igual a 3, o outro tem y igual a 9. No nosso desenho, eu chamei de n o ponto que tem y menor, que está mais para baixo, e chamei de m o ponto que tem y maior, que está mais para cima. Bom, legal, né? Já dá para a gente construir o triângulo. É esse triângulo aqui, cuja área a gente precisa calcular, esse negócio verde. E claro que você pode usar ferramentas de geometria analítica para descobrir qual que é a área desse triângulo, mas acho que a gente não precisa ir tão longe, né? Porque como a base desse triângulo, como um dos lados está sobre o eixo y, eu posso chamar esse lado de base, e sabendo que o m está lá na marcação do 9 do eixo e o n está na marcação do 3, eu posso dizer com segurança que a medida desse lado mn é 6, né? Que vai do 3 até o 9. E aí eu vou chamar esse lado de base. A base é 6. Bacana. Quem seria a altura desse triângulo? Seria a distância do C até chegar na base, né? Sempre medindo com um segmento perpendicular. A altura tem que formar ângulo reto. O lance aqui, essa linha que a gente tinha feito para marcar o y do ponto C, essa linha é a altura do triângulo, né? Essa marcação do x do ponto C foi feita de maneira perpendicular ao eixo y. Então, essa medida aqui é 4. Porque é a distância do menos 4 até o 0, que é onde fica o eixo. Ah, bom, se a altura é 4 e a base é 6, então a área do meu triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2, vai ser 6 vezes 4 dividido por 2, que é 12. Essa é a nossa resposta. Você vai encontrar essa resposta no item B, né, das alternativas. Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.